Salve galerinha, beleza? Meu nome é Vitinhos, pra quem não me conhece. Junto com os meus amigos, vamos tocar o Inova Kidscast. Boa noite galera, eu sou a Elise e hoje estamos aqui num podcast muito legal, onde crianças entrevistam adultos. Fala aí galera, beleza? Eu sou o Pedro e hoje a gente tá aqui com um cara muito top, que é engenheiro agrônomo e palestrante internacional. Fala galera, meu nome é Natan e hoje estamos com José Alexandre Loyola! E aí galera, tudo bem com vocês? Tudo certo? Maravilha! Bom, primeiramente obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, uma satisfação muito grande participar aqui desse momento, né? Para mim uma experiência muito bacana, pela primeira vez, né? Estou sendo entrevistado por crianças, então espero poder a gente passar uns momentos bacanas aqui, trocar algumas ideias, experiências e fico à disposição aí de vocês para a gente conversar. Sim. Não sei se você já assistiu o nosso podcast, mas hoje a gente vai começar de um jeito especial para você. Vamos lá. Como surgiu seu interesse pelo agronegócio? Ótima pergunta. Isso já outras pessoas me perguntam quando eu faço algumas palestras. Bom, eu me interessei pelo agronegócio porque desde quando eu conheço por gente, né, que eu nasci, os meus pais, meu pai já tinha herdado do avô dele uma fazenda lá no sul de Minas, tá, na cidade de Pouso Alegre. Na verdade fica em Borda da Mata e Pouso Alegre, uma cidade pequenininha, um distrito chamado Sertãozinho. E aí eu passei minhas férias, né, desde quando eu comecei, a gente morava em São Paulo na época, e aí meus pais, fim de semana, meu pai trabalhava em São Paulo e nesse fim de semana ele ia pra fazenda, porque ele herdou a fazenda do avô, né, e começou a mexer, só que ele herdou só assim, terra, né, terra e cercas, não tinha nada ainda. Aí meu pai, devagar, começou a mexer com gado de leite, na verdade começou a criar novilha, né, então a gente ia fim de semana pra lá, passava de fim de semana e também férias, também a gente passava lá. Boa parte das minhas férias, principalmente de inverno, né, férias de julho, né, a gente passava na fazenda. Então eu comecei a conviver com animais desde cedo, né? Então a gente tinha bezerro, aí depois a gente plantava milho, então eu comecei a conviver também com a agricultura. Ia lá de madrugada tirar leite, né, direto lá no teto da vaca. Vocês já fizeram essa experiência? Sim, eu já fiz. É muito bacana, porque eu pegava aquela canecona, né, de meio litro ali, que o pessoal usa para tomar cerveja lá na Alemanha, sabe aquela canecona grande lá do Oktoberfest? Só que em vez de cerveja eu tomava leite. Então eu tomava muito leite. Tanto que, uma curiosidade, eu nunca tive cárie. Nunca precisei obturar nenhum dente, porque eu sempre tomei muito leite de vaca quando eu era criança, então meus dentes sempre foram muito fortes. Lógico que eu também sempre cuidei do meu dente no dentista com regularidade, né? Mas, então eu tomava muito leite. Então eu aprendi desde cedo, né? Passava férias nas fazendas, e aí fui tomando gosto pelo agronegócio, me apaixonando, e daí eu decidi então fazer agronomia, né? Quando eu estudei, me formei ali no colégio, eu já queria desde sempre fazer agronomia e prestei só agronomia, não prestei outra faculdade. E eu me formei aqui em Botucatu, né? Fiz a escola aqui, morei aqui, foi quando eu conheci Botucatu, eu tinha a opção também de fazer Piracicaba, né? Que é a outra escola próxima, meus pais moravam em Campinas na época. E então eu prestei Botucatu e prestei Piracicaba. E aí eu entrei aqui na primeira lista e em Piracicaba eu fiquei na lista de espera. Aí quando saiu o meu nome lá em Piracicaba, depois de 3 meses que eu já estava aqui, já estava República aqui, acabei ficando aqui em Botucatu e formei aqui. E o gozado é que quando eu estava fazendo faculdade de agronomia, nas férias, né, e às vezes uma vez por mês e tal, eu pegava o meu irmão em Piracicaba, que era caminho, né, passava lá, pegava ele em Piracicaba na República dele, e a gente ia pra fazenda para passar fim de semana lá, e eu cuidava das bezerras, a gente mexia com leite, então eu ficava responsável ali para cuidar da parte de registro, né, das bezerras lá junto à Associação Mineira de Gado de Leite, né, de gado holandês. Então foi uma experiência muito bacana, eu me apaixonei, porque a agricultura, né, e a pecuária, quando você desde cedo vê ali a planta crescendo, o animal, é apaixonante, né, dá muito gosto. Eu tive uma infância, graças a Deus, muito bacana, porque além de ver os animais ali, quando você está em fazenda, você tem espaço, né? Então eu brincava de bolinha de gude, carrinho de rolemã, né? Então assim, foi uma experiência muito legal. Foi aí que eu, então, tomei gosto e nunca mais larguei, né? Entendi. E amo o
Desde pequeno você gostava do agronegócio? Desde pequeno e também eu levava meus primos, né? Eu tenho vários primos que passavam férias com a gente lá, que não conheciam fazenda, não tinham contato, né, com fazenda, então nas férias a gente levava eles para eles poderem também experimentar, né, como é que é a vida na fazenda, né? Viu, você mencionou que você fez faculdade de agronomia, né? Isso, perfeito. Então, a sua faculdade foi difícil? Você já pensou em desistir? Na época, não. Eu sempre tive vontade de querer fazer agronomia. Não era uma faculdade, assim, tão concorrida, vamos dizer, que nem medicina, né? Que aqui em Botucatu a faculdade de medicina é uma das mais concorridas do país. Mas agronomia, acho que na época era 10-1, né? Mais ou menos. Eu tive o vestibular da Unesp, né? Que não era fácil, mas assim, não era tão concorrido que nem medicina. Sim. E eu nunca pensei em desistir, até porque eu queria fazer agronomia para ir trabalhar lá na fazenda da família. Sim. Era o meu objetivo. E seus pais influenciaram na sua escolha de faculdade? Não. Meu pai nunca falou assim, você tem que fazer agronomia para tomar conta da fazenda, né? Mas eu, de certa forma, eu acabei sendo influenciado por conviver nas férias na fazenda, né? E a gente tinha uma outra propriedade também na época, que era gado de corte, que era Araçatuba. Então a gente tinha uma fazenda que veio da herança do meu pai, do avô do meu pai, e uma outra propriedade que veio da herança do avô do pai da minha mãe, do meu avô materno, né? E aí ficava em Araçatuba, e na época, hoje já fazem um bom tempo que está arrendada para uma usina, já com mais de 30 anos, mas na época, quando eu tinha a idade de vocês, eu também ia com meu pai em Araçatuba para a gente também comprar bezerro. Ele comprava bezerro, garrote, para engordar, né, e depois vender para o frigorífico. Então eu também passava às vezes férias na fazenda, vacinando gado, né, fazendo a aplicação de vacina da aftosa, ou fazendo controle de que a gente chama de mosca do chifre, né, alguns insetos. Também fazia castração. Você já ouviu falar o que é castração? Sei o que é. Então, castração você... Meu pai ajuda meu avô. Isso, a castração você faz o seguinte, tem uma máquina, chama um bordízio, tipo um alicatão grande. É um alicate. Que aí você coloca o animal no tronco, né, que a gente chama de tronco, é um lugar que ele entra assim, tipo um corredor. Aí você faz a contenção dele, né, para ele ficar quietinho. Aí você abre a porta assim, entra atrás do animal, porque ali não tem perigo de te dar coisa, porque ele tá preso. E aí você vai com o bordízio, né, e segura ali o bago, né, vamos dizer assim, lá do boi, e aperta para castrar. É uma forma de você castrar o animal, para ele ficar menos arisco e também ganhar mais peso, né? Então a gente fazia esse processo, e de vez em quando eu tomava um jato. Umas 3 vezes eu tomei um jato de cocô de gado na cara, assim, ó. Porque você apertava o bordízio, e aí o animal ficava, dava aquela dor, né? E aí de vez em quando soltava, né? Que nem a gente quando tá nervoso, tá muito coisa da desinteria, tomava um jato na cara. Nossa. Mas tá bom, tudo certo, era capinha ali, né? Então você lavava o rosto e pronto. E me conta uma coisa, assim que você terminou a faculdade, você já teve o pensamento, você já queria abrir seu próprio negócio? Não, na verdade, assim, foi fase da minha vida, né? Quando eu fiz a faculdade de agronomia, o meu sonho era tomar conta da fazenda da família. Que eu falei, isso aí um dia vai ser meu, né, do meu irmão, então eu vou fazer agronomia para cuidar daquilo que vai ser meu, né, da fazenda. Então na verdade, eu fiz agronomia pensando assim, em cuidar, na época não era meu, era do meu pai, mas pensando em cuidar do meu negócio. Só que aí, quando eu fui, né, formei, fui para os Estados Unidos, morei lá, fiz um estágio numa fazenda muito grande lá na Califórnia, morei quase 4 meses lá, onde eu aprendi muita coisa, né, e a importância de falar inglês, né, porque eu já falava um pouco inglês, eu aprimorei mais ainda meu inglês lá, e trabalhava, por exemplo, umas 11 horas por dia, né, aprendi a fazer tudo. Então, assim, quando eu voltei desse estágio, que eu comecei a trabalhar na fazenda, meu objetivo era ficar na fazenda. Sim. Só que, infelizmente, na época, vocês não vão lembrar disso, que vocês talvez nem existiam, já faz muitos anos isso, né? Vou fazer 27 anos de formado, então vamos falar que tem aí uns 25 anos atrás. Na época tinha o governo chamado Collor, o presidente do Brasil era o Collor de Mello. E ele fez uma política, né, muito ruim para o setor de laticínios, né, para o setor de leite no Brasil. O que ele fez? Ele começou a importar leite em pó da Argentina. E isso fez com que o preço que o produtor recebia de leite caísse lá para baixo.
E isso acabou destabilizando o nosso negócio, não nosso só. Muitas fazendas de leite começaram a vender, liquidar os seus plantéis de gado e acabar com as fazendas, né? Parar, mudar o negócio por conta dessa política. E aquilo me deu, assim, um balde de água fria, vamos dizer assim, né? Porque eu cheguei, falei, poxa, eu fiz agronomia, fui para os Estados Unidos, formei, me capacitei para tomar uma coisa e agora estamos tomando prejuízo. E aí a gente acabou tomando a decisão, eu e meu pai, né, de a gente então mudar o foco e acabamos liquidando todo o plantel. 20 anos de seleção ali de gado, né? Acabamos tendo que vender tudo um dia no leilão, liquidar para poder não tomar prejuízo. E aquilo deu um balde de água fria. Então ali eu tomei a decisão que eu queria então mudar o foco da minha carreira e fui trabalhar nas empresas aí multinacionais. Então eu saí de dentro da porteira, que a gente fala, né? Trabalhava dentro de fazenda e fui trabalhar para outras empresas do mercado aí, grandes, né? Empresas multinacionais na área de vendas, na área de marketing. E aí eu acabei me frustrando um pouco com aquele sonho de ter o meu próprio negócio naquele momento, né? E aí eu fui trabalhar para os outros e aprendi. Trabalhei 17 anos em multinacional. Então foi uma experiência muito bacana também, porque eu fui trabalhar em várias empresas. Nesses 17 anos aí passei por várias empresas de vários segmentos. Viajava muito. Comecei a ter uma ideia, comecei a trabalhar, eu rodava 7 mil quilômetros por mês. Nossa. Então eu atendi o estado de São Paulo inteiro, mais o Triângulo Mineiro, que é considerar ali Uberlândia, Uberaba, aquela região. Eu nasci em Uberlândia. Você nasceu em Uberlândia? Morei em Uberlândia. Ótima cidade já. Morei lá de 2005 a 2008. Eu trabalhava na Monsanto lá, que era uma empresa que vendia glifosato, né, que é um herbicida muito famoso, Roundup, e também vendia sementes, né, milho, soja. Então eu trabalhei lá em Uberlândia, morei lá, uma das cidades que eu mais gostei de morar. De todas as 11 cidades que eu morei, né, mudei 11 vezes com a minha família, né, 12 agora para Botucatu, mas foi uma das cidades que eu mais gostei de morar, foi Uberlândia. E como veio a vontade de empreender? Então, depois eu estava falando para vocês, depois de eu ter ficado dentro da fazenda e ter trabalhado 17 anos para várias empresas aí do agro em vários segmentos, chega uma hora, né? Isso aconteceu há 7 anos atrás, eu já tinha chego, vamos dizer assim, num nível na minha carreira que eu queria, né? Eu saí de vendedor e fui a diretor para a região da América Latina numa multinacional. Então eu fiz uma carreira bacana, né, nesses 17 anos. Então eu estudei, fiz MBA, pratiquei língua, né, fui mudando de empresa para outra empresa, fui progredindo. E aí chegou um momento que eu falei, poxa, agora acho que não faz mais sentido eu trabalhar só para uma empresa, eu quero ajudar várias empresas. Sim. E aí meu propósito foi montar a R2M, que é a minha empresa de capacitação e consultoria que eu tenho já há 7 anos. Então, já há 7 anos a gente vem atuando com palestra, com mentoria, consultoria, capacitação para os profissionais do agro. Então, as pessoas hoje que formam em agronomia, formam em veterinária, formam em zootecnia, o que elas fazem? Elas têm muita dificuldade de vender, porque elas não aprendem vendas na escola, né? Então, a gente vai lá, como eu me especializei nessa área de vendas e marketing, eu passo uma metodologia e capacito esses profissionais para poder atuar melhor em vendas. Sim. Dando ferramentas, dando conceitos, entendeu? Entendi. Então a gente faz isso já há 7 anos. Só que aí eu viajo bastante. Tem que viajar bastante, né? Porque você tem que estar lá, né? Viu? Loyola, me conta um pouco dos seus negócios. Então, meus negócios hoje eles estão pautados uma parte na R2M, como eu falei, né? Que é essa empresa que eu tenho, onde eu presto consultoria hoje, tanto para revendas agrícolas, que são aquelas empresas que vão comprar os produtos para a lavoura, né? O fertilizante, a semente, os defensivos para revender. Então eu ajudo hoje as revendas e também ajudo os fabricantes, que são as empresas que fabricam os produtos para vender para essas revendas que vão atender o agricultor. Então eu não atendo o agricultor direto, entenderam? Eu atendo o fabricante que vai fabricar a semente, o fertilizante, o defensivo, a máquina agrícola, o trator, a colheitadeira. E atendo também aquela empresa que vai ajudar esse fabricante a comprar o produto dele para ajudar lá e vender para o agricultor. Então, esse é um ponto do meu trabalho. Outro trabalho que eu faço é dou aula. Eu dou aula hoje em 2 MBAs. Um MBA da Exalc, que é lá de Piracicaba, né? Na parte de marketing. E dou outro aula também no MBA da SPM, que é uma escola conceituada de marketing hoje em São Paulo. Então, eu também dou aula de vez em quando na cadeira de marketing estratégico e liderança. Então, hoje eu dou aula, eu tenho a R2M que eu faço consultoria, mentoria, capacitação em palestras, em eventos.
E também tenho hoje uma função numa entidade global de agricultura digital que chama-se AgGateway. Inclusive eu estava semana passada, uma experiência foi muito bacana, eu estava na Alemanha, eu cheguei agora domingo, eu passei uma semana na Alemanha, uma feira, a maior feira de equipamentos agrícolas do mundo. Para vocês terem uma ideia o que é o tamanho da feira, eles têm 2.900 expositores nessa feira, são 27 galpões. Mas pensa num galpão, cada galpão lá deve ter mais ou menos o tamanho do galpão da Embraer. Ali da... E aí são 450 mil visitantes passam numa semana ali nessa feira. Nossa. Então assim, pensa aqueles tratores enormes, grandes. Sei. Sabe aquelas colheitadeiras? Tinha uma colheitadeira lá, Licenzo, de 18 metros de que a gente chama de colheita, né? De plataforma de colheita. Sim. 18 metros. Então era a maior colheitadeira do mundo. Colhia aí 600, 700 toneladas de grão por hora. Então assim, é uma feira incrível. Eu não conhecia essa feira. Eu não sei se eu vou falar da AgriShow. A AgriShow é uma feira famosa aqui no Brasil, em Ribeirão Preto, que acontece do agro. Dá umas 3, 4 tamanhos da AgriShow. Nossa! Então é muito grande. E essa entidade tinha um stand lá. E essa entidade, ela é global, ela não tem fins lucrativos. E eu represento essa entidade, eu gerencio, né, as empresas dessa entidade aqui na América Latina. Então, a cada 2 meses a gente junta, até semana que vem a gente vai ter uma reunião agora, no dia 5 de outubro, a gente vai ter uma reunião, a cada 2 meses a gente promove uma reunião com os membros, né, que participam, né, suas empresas, para a gente discutir a parte de padronização de dados agrícolas, interoperabilidade de dados. Bom, essa parte é um pouco mais complexa, mas só para tentar explicar, hoje as empresas fazem muitos equipamentos, tecnologias, softwares, sistemas que não se conversam. Então, um exemplo, você entra no trator hoje, tem vários monitores lá. Por que tem que ter vários monitores? Porque cada um daqueles monitores é um sistema. E esses sistemas não se conversam. Então, por isso eu tenho que ter vários monitores. Se eles se conversassem, eu podia ter só um, porque eles conseguiam se conversar. Então, o nosso papel é ajudar essas empresas a integrar os dados, entendeu? Para poder ler os dados de diferentes fontes, diferentes sensores, e não ter o trabalho de ter que ficar toda hora interpretando esses dados, né, formatos de dados diferentes. Entendi. Tá? E nos seus negócios, você aplica a matriz SWOT? Aplico, opa. Sempre temos que aplicar. Isso em qualquer negócio. Quando eu fui abrir, deixa eu contar uma coisa bacana para vocês. E para mim foi uma experiência muito bacana. Quando eu abri a R2M, apesar de ter uma experiência muito bacana já como executivo, ter trabalhado em várias empresas com cargos, né, bacanas aí de diretor, gerente, geral, tal, eu falei, poxa, uma coisa é você trabalhar para uma empresa. Outra coisa é você abrir a sua própria empresa. Sim. Então, o que eu fiz? Um amigo meu falou assim, Loyola, por que você não procura o Sebrae? Né? Porque o Sebrae tem cursos interessantes para você poder, ferramentas interessantes. Então eu fui no Sebrae aqui em Botucatu e falei, olha, eu estou querendo abrir meu próprio negócio, o que você tem para mim? E aí eles falaram, olha, você está com sorte, que semana que vem começa mais um curso do Empretec. Tá? O Empretec é um curso que o Sebrae oferece de empreendedorismo para quem quer abrir o seu próprio negócio. Entendi. E aí foi excelente, porque numa semana a gente teve um monte de desafio lá e tivemos que montar do zero uma empresa, né? Pouco com o que vocês estão aprendendo aqui na Innova Kids, só que é para adulto, né? Sim. E aí eu tive lá várias aulas ali, né? Coisa para reciclar. E uma das coisas que eles colocam bastante nesse curso é justamente você planejar o seu negócio, você fazer uma análise do mercado. E o SWOT ele cai muito bem. Inclusive, mais uma curiosidade, nos meus cursos que eu dou para o agro, e aí o pessoal que estiver assistindo o agro sabe disso, eu falo de SWOT, eu aplico o SWOT. Sim. Eu tenho uma ferramenta hoje, que é o PIN, que é o Plano Individual de Negócio, onde eu também lá, a pessoa faz o SWOT. Né, que é analisar os pontos fortes, pontos fracos, as oportunidades e as ameaças. Aê, isso aí, tá vendo? Tá craque aqui, ó, tá sabendo. Então é importante a gente analisar, porque cada ano, e mais um ponto, hoje eu estava conversando com um amigo, que é CEO de uma empresa do agro, e ele estava falando, olha, esse ano, mais uma vez, nós estamos tendo um monte de surpresas, porque esse ano o agro está sendo muito atípico como todo ano. Então o agronegócio, diferente de outros setores, cada ano é um ano. Sabe por quê? Porque cada ano você tem um problema de clima diferente, sim, cada ano você tem um problema de câmbio, né? O câmbio muda para lá e para cá. Você tem notícias, por exemplo, de problemas climáticos, problemas de câmbio, problemas econômicos, o preço da commodity, né? Da soja, do milho, varia, troca toda hora. Então o produtor ele toma decisão em função dessas mudanças. Então não é que nem, por exemplo, o setor de vestuário, que mais ou menos você sabe que todo ano vai ter aquele consumo de roupa, ou aquele consumo de carro.
O agro varia demais, então é muito dinâmico. Então, quanto mais você planejar, analisar o seu negócio no agro, melhores vão ser as suas decisões. Sim. Tá? Então, por isso que o SWOT é fundamental. Sim. E você faz tantas coisas, quais dessas coisas que você faz você acha mais difícil? Olha, que eu acho talvez o mais difícil hoje é tentar trabalhar, né, na Gateway. Por quê? Deixa eu explicar por quê. Porque como a entidade, né, essa entidade lá global, ela é uma entidade sem fins lucrativos, as empresas que ali estão como membros, elas os membros que participam das reuniões têm que ser de forma voluntária. Então tem que ter muita colaboração das pessoas. E essa colaboração não tem nenhuma questão financeira em jogo. Então as pessoas têm que estar ali porque querem estar ali, né? Tem que ter colaboração mesmo, assim, de vontade, de fazer acontecer, de fazer os projetos ali que a gente discute sair do papel. Então a gente sabe que nem todo mundo muitas vezes tem essa disponibilidade, porque aí também ele é cobrado pela empresa dele de fazer as coisas pela empresa. Então um desafio que eu venho, né, graças a gente estar conseguindo, mas eu tenho muita ajuda lá do pessoal para me ajudar, né, principalmente o pessoal do comitê diretivo, que a gente tem reuniões todos os meses, né, que são as 4 pessoas que estão ali no dia a dia junto comigo, me ajudando, dando suporte. Então assim, mas não é fácil você, né, envolver e engajar as pessoas nos projetos, sendo que elas muitas vezes não têm disponibilidade de tempo para fazer aquilo. Então eu não posso cobrar, de certa forma, porque eu não sou o gestor dele, mas por outro lado eu tenho que tentar motivar e engajar para que a entidade não morra. Porque se eu não tiver membro e não tiver projeto, a entidade para, né? Acaba, né? E aí é ruim para todo mundo, porque a gente não vai ter os padrões, não vai ter essa interoperabilidade. Então é um desafio constante, você tem que ser muito bom de follow-up. Sabe o que quer dizer follow-up? Follow-up é aquela pessoa que tem uma boa capacidade de retornar. Então, por exemplo, eu fiquei de ligar para você. Sim. Certo? Aí eu vou anotar na minha agenda que eu tenho que ligar para o Vicenzo, né? Ou eu fiz uma proposta para você, eu propus uma reunião. Aí você falou, olha, eu vou ver e te ligo. E aí você não me liga. Eu tenho que pegar e ligar para você e retornar. Sim. Então, uma pessoa boa de follow-up é aquela pessoa que vai... Follow-up quer dizer seguir, né? Então, eu vou seguir aquilo para não deixar esquecer. Então, eu tenho que ser muito bom assim. Se a pessoa falou que é para me ligar para ela tal dia, que hoje ela não pode, mas então eu tenho que ligar. Né? Então, assim, é você não deixar esquecer. Que muitas vezes não é, tem um amigo, eu vou te ligar, ou qualquer dia eu vou te visitar. E não visita. Né? E fica pra lá. Hoje, infelizmente, as pessoas muitas vezes falam por educação pra gente que vai fazer as coisas, mas não acontece. Sim. Porque a gente não cobra. Então, ser bom de follow-up é ser bom de cobrança. Né? E eu me considero um cara bom de follow-up. Se você combinar uma coisa comigo, eu vou cobrar. Sim, é verdade, sempre. E no seu negócio, você faz muito IVP? IVP? Você fala de cálculo de retorno de investimento? Não, que é? Índice de direção própria. Tipo, você tem que se virar em umas horas que, tipo, ninguém te ajuda ou algo acontece que você tem que resolver. Você fala assim, bom, vamos lá. O meu negócio, tá? Hoje, da consultoria, uma das grandes, que eu brinco, que é a grande vantagem é que quase eu não tenho praticamente funcionário. A minha empresa... Sério? Sério, eu sou um MacGyver total. Já ouviu falar do MacGyver? Não. MacGyver era um seriado que tinha quando eu era... Tipo, a idade de vocês, tá? Que ele pegava... era uma série bacana. Eu adorava o MacGyver. Ele pegava e resolvia todos os problemas. Então, por exemplo, ele estava fechado, os ladrões iam lá e fechavam ele dentro de um cômodo sem chave. Ele arrumava um jeito, pegava um clips e conseguia dali sair, achar uma saída. Ou ele fazia uma bomba ali, né, com algumas coisas, pegava alguns produtos ali, misturava e fazia uma bomba. Então, tipo isso que eu... Então o MacGyver, assim, ele se vira. Sabe aquele negócio? Ele se virava e fazia de tudo um pouco. Sabe aquele negócio de cabecear, cobrar escanteio, defender a bola. Então hoje na R2M, na minha empresa, né, eu tenho a minha esposa, que é a Maria Beatriz, né, que ela me ajuda muito, inclusive ela sempre me ajudou, né, aqui aproveitando, assim, eu vejo que uma das coisas bacanas que se eu cheguei até aqui na minha carreira, né, se eu pude, hoje eu, graças a Deus, tenho assim, uma vida legal, foi graças a minha mulher também ter dado esse apoio, porque não é fácil você mudar 11 vezes, abrir mão da sua profissão, porque ela abriu mão da profissão dela para me acompanhar nessas mudanças, né? Mudei muito nas empresas que eu trabalhei, porque não tinha... Quando você está na multi, você não tem como falar não.
Né? Então você tem que... dá para ir para lá? Você vai falar, não, você perde a oportunidade de crescer. Então... A gente mudou muito, né? Toda mulher que topa, né? Mudar 11 vezes, ficar longe da família, né? Então, assim, foi legal. Então, hoje a Maria Beatriz me ajuda muito nessa parte, tanto financeira como também na parte administrativa, né? Na parte de notas e tudo, para que eu possa viajar e implementar. Mas hoje eu tenho, às vezes, algumas parcerias que eu faço com algumas pessoas, mas é pontual. Mas 90% hoje do meu trabalho sou eu mesmo que aplico, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, Loyola, mas é você que vem, né? E aí como é que fala? Não é, né? Então, assim, a pessoa que... Quando é consultoria, gente, é legal isso. Quando você está contratando uma consultoria, você está contratando o conhecimento daquela pessoa. Sim. A experiência daquela pessoa. Então, eu não posso mandar qualquer um, né? Porque eu já tentei até no passado trazer, às vezes, um consultor, mas muitas vezes não dava muito certo, porque as pessoas, às vezes, querem uma pessoa não só que conheça, mas que resolva. Sabe? Usa esse conhecimento para trazer resultado. Sim. E aí vai uma dica para vocês. Muitas vezes a gente lê um livro, a gente faz um curso, mas a gente não aplica aquilo que a gente está aprendendo. E se a gente não aplicar, a gente esquece. Sim. E aí não valeu nada ter lido o livro. A não ser que você vai ler um livro de ficção, aí tudo bem, mas um livro que você está lendo para melhorar a sua performance, melhorar o seu conhecimento no trabalho, eu sempre falo isso nas minhas palestras. Você tem que ler primeiro aquilo que vai te ajudar naquele momento, para a tua função naquele momento. Você tem que fazer algo que vai agregar valor no seu futuro. Exatamente. Pensar no seu futuro e investir em você. Muitas vezes a gente está só ali, trabalhando, e não para e estuda. Dedica 1 hora por semana, pelo menos, para estudar, para você se aprimorar. Aí você fala assim, poxa, por que eu nunca sou promovido? A pergunta é, você se capacitou? Você dedicou um tempinho lá da sua semana para você melhorar naquilo que você tem dificuldade? Né? Então, primeiro você tem que fazer... Opa, com certeza. Uma coisa importante. No meu caso, como consultor, as pessoas, o que elas esperam de um consultor, de um especialista? Que ele esteja atualizado. Sim. Então, por que eu participo de eventos? Por que eu faço, né? Fui agora para essa feira, né? Vira e mexe, participo de congressos, de feiras, de eventos. Para quê? Para me manter atualizado, que nem um médico. Sim. Né? Você pega um bom médico hoje, ele vai fazer curso nos Estados Unidos, Sim. Ele vai se atualizar. Então, todos nós hoje, profissionais, temos que nos atualizar, né? Porque senão a gente fica para trás. Hoje em dia, se você não atualizar, você volta para trás, né? Hoje as coisas mudam tão rápido, então você tem que estar só atualizando. Então, com certeza, eu tenho então esse trabalho da Bia, mas eu faço boa parte das coisas sozinho. É MacGyver na veia mesmo. E agora eu vou falar sobre outra coisa. Vamos lá. Sobre as palestras. Como você desenvolveu a sua oratória? Ótimo. Bom, é interessante essa tua pergunta, porque infelizmente a gente vê que hoje muitas pessoas têm medo de falar em público. Né? Muitas pessoas têm medo de falar na frente das pessoas. Então, por exemplo, o fato de vocês estarem aqui hoje, né, Nova Kids, aqui nesse podcast, vocês já estão desenvolvendo essa habilidade. Queira ou não, vocês estão aqui, né, em público falando com uma câmera. Então, isso é bacana, isso é importante. Sim. Então, por exemplo, eu lá atrás, quando eu estava ainda nessa empresa, na Monsanto, eu tinha como função não só vender o produto para as empresas florestais, né, reflorestadoras, como aqui a gente tem a Duratex, né, tem aqui no Botucatu a Eucatex, Duratex, então eu atendia várias empresas florestais do estado de São Paulo e também usinas de cana. E esse meu produto, não adiantava só eu pegar lá e vender o produto, eu tinha que ensinar as pessoas a aplicar o produto. Porque tinha que fazer uma diluição do produto na água, tinha uma quantidade certa, tinha uma forma correta de diluir, tinha que saber como é que aplicava para matar a planta daninha, né? Para realmente como funcionar o produto. Então eu desenvolvi minha habilidade porque eu treinava 2.000, 3.000 aplicadores de produto por ano. Nossa. Eu saía com o meu flip chart, né? Que já estava pronto lá a minha aula. Botava na caminhonete, eu tinha uma caminhonetona daquelas grandonas, né? Da cabine dupla. Colocava esse flip chart lá dentro, saía, fazia meu roteiro e todo dia eu ia lá pro campo. Primeiro fazia a parte teórica, depois eu botava o pulverizador nas costas e ensinava a turma como é que tinha que fazer a aplicação, a altura, né, daquela barra. Já viram o pessoal aplicar aquele negócio nas costas, aplicar produto no asfalto, na rodovia? Já viram isso? Então, aquilo chama aplicador costal. É uma bomba que você vai fazendo assim e a pessoa vai sair no produto, né, e vai aplicando o herbicida ali que mata a planta daninha, mata a planta indesejada para que o eucalipto possa nascer sem a praga ali, né, em volta dele e não consumir o fertilizante ali que ele precisa. Então a gente ensinava essas pessoas. Então eu aprendi a oratória falando para esse público, que eram os operadores
lá da usina, da reflorescedora. Com o tempo, você foi pegando o jeito, né? Foi perdendo o medo. E aí fui começando a fazer isso para mais pessoas. Aí quando eu entrei na outra fase, né, vamos dizer, da Monsanto, eu fui fazer treinamento de vendas para as revendas. Também comecei a elaborar um treinamento e fazer. E aí foi indo. Agora, a vez que eu tive mais, assim, mesmo já adulto, mesmo já tendo essa experiência de falar em público, eu senti um frio na barriga, foi há uns 3 anos atrás, antes da pandemia, uns 3 anos atrás, nessa entidade que eu falei da Agricultura Digital, todos os anos eu vou para a conferência anual deles lá nos Estados Unidos. Cada vez é num lugar diferente, itinerante, mesmo mudando de estado. E eu nunca vou esquecer, o nosso CEO na época, né, na verdade era uma CEO, uma mulher, né, a Wendy Smith, ela me convidou para fazer uma palestra sobre como é que estava, né, a agricultura digital aqui na América Latina, e eu ia falar para mais ou menos umas quase 400 pessoas em inglês, né, pela primeira vez na minha vida eu ia fazer essa apresentação em inglês. Né? Inglês, tá? Aí, então, mas é uma coisa você falar inglês para uma pessoa, numa reunião de 3, outra coisa é você falar no palco para quase 400 pessoas e um monte de cara olhando pro celular, pro sua cara e falando, e aí? Né? Mas aí o que eu fiz? Me preparei. Né? Ainda bem que ela me avisou com antecedência, eu fui, preparei, treinei, salvei, eu gravava, né, eu falando para ver como é que tava, e aí mandei bem, graças a Deus, mas deu um friozinho na barriga, mesmo assim, deu um friozinho na barriga. Porque falar inglês, falar outra língua, tipo, se dá 400 pessoas que falam inglês fluente. Se você esquecer uma palavra, já era. Já era. Já era. Você, porque assim, às vezes, quando você tá numa reunião, você fica pensando, né, que palavra que eu vou. Então, uma dica, é muito importante ler. Porque quanto mais você lê inglês, melhor o seu vocabulário. É que nem português. Uma pessoa que lê muito, ela tem um vocabulário bom. Então, ela consegue conversar bem, consegue desenvolver uma conversa com um bom vocabulário, um racional bom. Né? Então, uma dica que eu posso dar para vocês é, quanto mais vocês puderem ler, né? Não em inglês só, mas em português. E quando eu for estudar inglês, quanto mais livros vocês lerem, principalmente do setor. Vocês querem fazer um dia medicina? Leiam bastante livros daquela... Porque aí tem um vocabulário técnico, que é o que você está falando, que é importante, né? Então, quando eu morei nos Estados Unidos, eu aprendi muito vocabulário técnico de gado, né? De vaca, de coisa que não se aprende na escola de inglês. Você vai aprofundar lá, na hora que você estiver lá na prática. Então, é importante ler também coisa técnica, né? E qual habilidade empreendedora você acha que é mais importante? Olha, tem várias, mas eu acho que a principal hoje é você não ter medo de arriscar. Sim. Tenho Porque quando eu fui resolver abrir a R2M, eu perguntei para algumas pessoas, sabe? Sim, porque, lógico, eu tenho família, tenho 2 filhas para criar, né? E algumas pessoas falam assim, pô, você tá louco, Loyola? Como que você vai, né? Agora do nada, assim, abrir teu negócio, né? Era 2016, então estava ainda no período da crise, né? Econômica. E se não der certo, como é que vai fazer, né? Você precisa ter filho para criar e tal, tem negócio. E outras pessoas olharam o copo meio cheio, né? Falaram assim, não, se você chegou até aqui, cara, porque você tem condição, bora lá, vai fazer acontecer, vai buscar o seu sonho, vai buscar o seu negócio. Então eu sempre fui uma pessoa assim, lógico, você tem que ter um pouco de noção, né? E calcular o risco, acho que é isso, né? Você calcular o risco, mas você não pode ter medo de investir. Você não pode ter medo você tem que acreditar no seu negócio. Acreditar em você e acreditar no seu negócio. Porque eu sempre falo isso para as pessoas. Se você não acredita em você, o cliente percebe. Então, se vou lá te vender, você é um produtor, você é um agricultor, e eu vou lá te vender o meu produto. Se eu chegar lá e não passar confiança no que eu estou falando para você, você não vai comprar. A pessoa vai pensar que você não sabe o que você está falando. Exatamente. Então, você tem que confiar. Então, assim, além de outras questões, né, que é importante, de você também, além de você ter essa capacidade de você confiar, não ter que arriscar, você também tem que fazer uma boa pesquisa de mercado, você tem que estar bem informado, né, não sair também, assim, quando eu falo arriscar, mas com precaução, né? Sair também que nem um louco aí fazendo as coisas, né? Mas você tem, se você tem certeza que aquilo é um bom negócio, você fez uma pesquisa,
né? Vamos pegar o exemplo do teu pai aqui. Teu pai fez vamos abrir a Nova Kids. Não, ele fez uma pesquisa, analisou o mercado, né? Então, assim, eu acho que com certeza tem que ter essa iniciativa, né? Então, eu falaria que é ter iniciativa e confiar no seu taco. Sim. Tá? Eu fiquei sabendo que você viaja muito, né? Mais do que eu gostaria. Você viaja por causa das empresas ou por causa que você gosta mesmo? Não, eu já fui... eu gosto de viajar assim, quando eu tô de férias, entendeu? Quando eu não viajo a trabalho. Quando eu viajo, vamos dizer assim, que nem agora recentemente eu viajei com a família. Eu gosto de conhecer lugares novos, que eu não conheço, aí eu gosto. Agora, eu confesso para você que, assim, nos últimos 7 anos, eu viajei muito, principalmente na R2M. Eu já viajava bastante nas empresas. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei muito de viajar para conhecer a realidade lá na ponta. Então, eu sempre fui um cara, assim, apesar de ser diretor, eu ter um cargo bom, eu sempre procurei ir para o campo para conhecer o que está acontecendo lá, né? Porque só por telefone você não tem, às vezes, muito noção do que está acontecendo. Então, você tem que ir lá, como meus amigos, você tem que cheirar lá o que está acontecendo lá na ponta. Então, eu sempre viajei muito, né? E meus cargos sempre foram muito de responsabilidade de regiões grandes, né? Que geralmente quanto mais você sobe numa empresa, né, em cargo, maior também é a sua área de atuação, então você acaba tendo que viajar mais. Mas agora na R2M, no começo eu viajei muito. Por quê? Porque você vai começando a atender, aí um comenta com o outro indica para o outro, então você vai começando a criar uma clientela grande. Então eu já fiz viagens onde eu tive que, por exemplo, sair daqui cedo, ir para Campinas, pegar um voo, ir para Confins, de Confins ir para Imperatriz lá no Maranhão, chegar de madrugada, dormir no dia seguinte, pegar 5 horas de carro para Balsas, para dar um treinamento de 2 dias, voltar tudo para trás. Nossa. Então, só para você ter uma ideia, no retrasado eu fiz 4 vezes, tá, no ano. Então, assim, chegou a ano de eu ter aí 70 trechos de voo por ano. Tá, então assim, eu brinco que hoje eu já conheço até as aeromoças da Azul, né, o nome delas, porque eu até brinco que Viracopos é minha segunda casa, né, porque eu já vou tanto que nem agora, amanhã mesmo eu tô indo para lá, amanhã eu tô indo para Brasília para atender um cliente novo lá, que a gente vai fazer uma consultoria, então eu vou sair daqui, chegar em Campinas, pegar o voo, descer em Brasília, depois mais 2 horas até Cristalina. Entendi. Que, geralmente não é sempre onde eu chego de avião que eu fico, às vezes tem mais tantas horas de carro, porque o agro às vezes não fica só, os clientes não ficam só nas capitais, né, tanto no interior. Então assim, hoje a resposta é, eu viajo mais do que eu gostaria, mas eu preciso viajar, né, porque o agro está lá, não está no escritório, né? Tanto que eu tenho um escritório aqui na cidade, aqui no Home Trade Center, mas é mais para mim ter um lugar para mim poder trabalhar, né, porque em casa eu tenho um escritório também, mas eu tenho filha pequena, então às vezes não me deixa trabalhar tanto, assim, quando eu preciso focar, e outra para receber também um outro cliente quando eu precisar, tá? Mas eu quase não paro aí, né? Eu fico mais fora do que... Agora eu estou tentando trabalhar com uma estratégia de ano que vem tentar diminuir um pouco essas viagens ou intercalar mais as viagens para ficar um pouco mais aqui e ir para o digital. Então eu estou preparando aí uma plataforma para colocar meus cursos presenciais também no EAD, né, e oferecer isso para outras pessoas que querem fazer o curso, mas também não conseguem, eu não consigo viabilizar ainda só hoje presencial. Então essa é uma outra estratégia que eu estou buscando para tentar viajar um pouco menos. Sim. E curtir mais Botucatu, que é uma ótima cidade para se morar, né? Por causa que no início do podcast, eu acho que você já está acostumado, né? Lá no início do podcast, você mencionou que você morou em 11 cidades. Na verdade eu mudei 11 vezes. Porque algumas das mudanças foram na mesma cidade. Mas vamos contar comigo aqui, cidades que eu morei. Eu morei aqui em Botucatu quando eu fiz faculdade. Então, a primeira mudança foi de Campinas para cá. Depois de Botucatu... Você não morava em São Paulo? Eu morei em São Paulo até os 6 anos de idade. Aí depois meu pai mudou para Campinas, que ele arrumou um emprego em Campinas no Ceasa. Aí eu fui para Campinas. Vamos contar então da minha história desde o início. Então vamos lá. De São Paulo para Campinas, uma. Campinas para... Depois de Campinas para Botucatu, 2. Vai contando comigo aí. Botucatu, depois de Botucatu eu mudei para Pouso Alegre, onde eu casei e fui trabalhar na fazenda. 3, que é lá em Minas. Depois de Pouso Alegre, eu mudei para Piracicaba. Aí, 4.
Aí Piracicaba eu mudei pra Uberlândia. Verdade. 5. Aí depois de Uberlândia, eu voltei pra Botucatu. 6. Aí só que eu não cheguei a morar, eu fiquei só uns meses aqui. Aí depois disso. Às vezes se mudou. Então vamos colocar assim, ó, de Piracicaba, Uberlândia, de Uberlândia eu fui pra São Paulo, capital. São Paulo. Isso. Aí São Paulo eu voltei pra Botucatu. Aí fui pra Botucatu. Depois eu fui pra Goiânia. Goiânia. Aí Goiânia voltei pra Botucatu. Depois eu morei em Alphaville. Alphaville. 10. Aí Alphaville eu voltei pra Botucatu. 11. É isso aí, 11. Cidades diferentes. 11 cidades diferentes. É que eu não tava contando, só da minha parte profissional, não tava contando da minha, desde quando eu nasci. Aí algumas cidades dessas eu mudei 2, 3 vezes. Sim, nossa. Porque o problema é quando você mora de aluguel, os caras falam assim, agora eu preciso do apartamento. Aí você tem que sair, né? Ou, de repente, tem que mudar. Então, ou você quer um lugar maior, né? Que aconteceu em Uberlândia. Eu fui para um apartamento, depois eu fui para outro, e aí fui para casa. Comprei uma casa. Só que durou 6 meses sua alegria, porque depois eu fui e mudei para São depois Paulo. você vendeu. Vendi, vou ter que mudar. E tem muito amigo meu que trabalha em multinacional que é assim, o cara compra a casa, depois de 2, 3 meses a empresa, agora você tem que transferir, o cara, né, nem aproveita quase a casa, tem que vender, né? Qual é? É isso aí. E das viagens que você fez, qual delas você mais gostou? Todas? Você fala onde eu gostei mais de morar ou qual viagens que eu já fiz? Viajar? A passeio ou a trabalho? Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Olha, deixa eu pensar aqui. É que eu viajei tanto. Mas assim, uma viagem que eu fiz muito bacana, tá? Que inclusive foi ano passado que eu fiz em fevereiro. Eu comemorei 25 anos de casado ano passado. E aí eu peguei minha esposa, foi só eu e ela, deixamos a minha filha menor com a minha sogra. E a mais velha já estava fazendo faculdade, então não precisava, né? Não tinha problema. E nós fomos para a Europa. Ficamos 20 dias, alugamos um carro e fomos passear para Portugal e Espanha, conhecendo, sabe aquelas cidadezinhas pequenininhas? Sabe, que é gostoso que você vê nos filmes aí de viagem. A gente foi fazer esse roteiro, foi muito legal. Foi só a gente, foi como se fosse uma segunda lua de mel, né? Foi muito bom. Foi um lugar, porque assim, os lugares são bonitos, companhia, nem se fala, né? E também a gastronomia é muito bacana, né? Que é comer e beber vinho e comer coisa boa, né? Sim. Você gostou muito dessa viagem. Muito. E agora, me conta uma coisa. Em qual de todas as suas viagens aconteceu alguma coisa muito engraçada? A mais engraçada. A coisa mais engraçada que aconteceu numa viagem aconteceu em qual viagem? Qualquer viagem. Tem muita coisa engraçada. Engraçada, né? Deixa eu pensar. E me conta uma que aconteceu a coisa mais engraçada. Olha, tem uma coisa, uma passagem engraçada que aconteceu uma vez, ano passado isso. Eu fui atender um cliente em Goiânia, né? Fazer um treinamento em Goiânia para um cliente, para a Agrix, e era um treinamento de liderança. E aí eu cheguei no hotel, como toda vez, né? Chego lá, faço o check-in, e aí o cara me deu a chave, né? Que é aquela chave de cartão, sabe? Tipo um cartão de crédito. Sim. Deu a chave, e aí eu subi, né? Que eu cheguei um dia antes, né? Eu cheguei à noite, e o treinamento ia ser no dia seguinte de manhã, lá naquele próprio hotel. Você chegou antes pra se acostumar. Hã? Você chegou antes pra se acostumar, né? Na verdade sempre chega um dia antes, porque geralmente o treinamento é de manhã, começa às 8, então eu sempre tenho que chegar um dia antes, porque às vezes é longe, né? Então eu tenho que chegar um dia antes à noite pra estar lá no dia seguinte cedinho. Aí eu peguei, fiz o check-in e aí eu fui e entrar no quarto. Só que nunca aconteceu isso comigo. Olha o que aconteceu, vou contar pra vocês, mas isso nunca tinha acontecido comigo. A hora que eu coloco a chave, faço assim, né? E vou empurrar a porta, sabe aquele trinco que tem? Sim. Por trás da porta? Tinha um trinco. Aí a hora que eu empurrei a porta, o trinco estava fechado. Aí deu aquela, sabe, travada na porta, não consegui abrir, porque o trinco estava fechando a porta. Aí lá de dentro eu escuto uma voz falando assim: quem tá aí? Nossa. Aí eu falei assim: nossa, entrei no quarto errado. Se fosse eu fechasse, você ia correndo. Não, imagina a situação se não tem o trinco e eu abro a porta e a pessoa que tá lá dentro, sei lá, tá trocando de roupa, não tá de roupa, né? Ou tá fazendo outra coisa, imagina. Aí eu fiquei super sem graça, porque eu falei assim: nossa, me desculpa, né? Acho que me deram a chave errada.
Aí, o que eu fiz? Eu desci. A hora que eu cheguei na recepção do hotel, o cara, acho que do quarto que eu tentei entrar, já tava malhando o cara da recepção. E o cara pedindo desculpa no telefone. Me desculpa, não sei o que, papapá. E aí eu acho que o cara ficou, né, super sem graça, porque foi um erro dele, né, do sistema lá, de ter dado o mesmo quarto para 2 pessoas. Aí isso nunca aconteceu. E olha que eu já fiquei em muitos hotéis, muitos anos, nunca tinha acontecido isso comigo. Sim. E é muito desagradável. Aí eu falei pro cara assim, olha, isso nunca aconteceu comigo, eu quero saber o que você vai fazer para retratar, porque eu passei uma vergonha agora, podia ter passado uma situação muito, né, desconfortável, que pegar a pessoa, sei lá, pelada lá dentro do quarto, né, imagina. Sim. Aí ele falou, não, vou fazer o seguinte, eu vou dar um upgrade pro senhor. Eu falei, tá bom, beleza então. Mas eu achei que fosse dar um upgrade assim, sabe? Tipo, meu quarto tinha X metros, então... Aí eu me deu a chave. A hora que eu entro no meu quarto novo, nesse quarto agora definitivo, ele me deu a suíte presidencial do hotel. Nossa. Gente, eu nunca fiquei num quarto daquele tamanho, na minha vida inteira. Pensa numa suíte top. Tinha antessala, tinham 3 televisões no quarto. Antessala? Antessala. Tipo, antes de chegar no quarto, tinha uma outra sala antes. Nossa. Onde tinha ali um sofá, tinha uma televisão, ar-condicionado, mesa, frigobar. Aí você passava por isso, chegava no quarto, o quarto cabia acho que 4 pessoas na cama, assim, pra dormir. Nossa. Aquela camona enorme, banheiro, hidromassagem, todo um monte de creme, de shampoo, de coisa lá pra você fazer. Banheiro, hidromassagem, né, com os cosméticos lá. E assim, eu falei, nossa, isso aqui é até demais agora, o cara até exagerou, né? Porque eu não vou usar isso aqui. Aí eu peguei e filmei, né? Mandei pra minha mulher, olha o que você tá perdendo aqui, ó. Você podia estar aqui comigo, né? Pra não curtir aqui o hotel, mas enfim. E aí eu fiquei lá 2 dias lá naquela suíte enorme lá, né? Então foi uma passagem cômica, né? Que eu nunca mais esqueci, porque nunca aconteceu. Uma coisa que até foi desagradável, né? Mas nunca aconteceu, né? Sim. E falando da sua família, conta um pouquinho dela pra gente, das suas filhas. Tá. Bom, eu tenho 2 filhas, né? A Maria Carolina, que é a mais velha, que tá com 22 anos esse ano, já tá no 3º ano de arquitetura, mora lá em Prudente, né? E a mais nova, que é a Cacá, que inclusive estuda aqui com vocês, né? A Maria Catarina, que tem 8, né? Completou 8 agora em agosto e estuda ainda aqui no Santa, né? Tá no Santa Marcelina aqui em Botucatu. Então eu sou casado já há 27 anos com a Maria Beatriz, né? E então eu fui pai com 20, assim, eu casei com 23 anos, casei muito novo. Na verdade eu conheci a Bia, a Maria Beatriz, minha esposa, aqui na faculdade, quando eu estava no último ano de faculdade, numa festa. Olha que louca essa história. O que é destino? Tinham 5 festas nesse dia, eu morava numa república com 5 caras da minha classe, né? E inclusive a minha república hoje, onde era o Lava Rápido do Posto Eldorado, lá no bairro Alto, onde eu Lava Rápido do Posto era a minha república, né? Eu conhecia muito o pessoal do posto lá, a gente vivia fazer churrasco junto. Então, a Maria Carolina, a Maria Catarina e você tá falando da festa. Nesses 5 caras que moravam comigo, cada um foi para uma festa. Tinham 5 festas, tinha festa do Ângulo, tinha festa do BTC, tinha festa, um monte de festas. E a nossa festa era a festa da faculdade, que eu sempre gostei de música country, né, por causa da fazenda, né? Eu tenho um chapéu daquele chapéu, sabe, 20x, que é aquele chapéu bacana, fivelão, sabe? Então, assim, eu sempre gostei disso. Hoje eu quase não uso mais, mas na época eu gostava. E em rodeio, quando tinha rodeio aqui em Botucatu, ia sempre nos rodeios. Aí, então, tinha uma festa, chama lá no Celeiro, que era um lugar que também não tem mais aqui, perto lá do Mercadão Municipal, aqui de Botucatu, tinha um lugar que chamava Celeiro, e nesse dia tinha uma festa lá, que era dessa parte de country, música country, ia ter rodeio, né, touro mecânico. E aí eu fui nessa festa, sozinho, os caras foram tudo outra festa, e nessa festa, eu tô lá parado no momento, passa a minha esposa, né, e eu até lembro que eu comentei que ela é loira, né, falei assim, nossa, que loira bonita, né. E aí ela passou na minha frente assim, né? Sabe quando você tá na festa, forma aquela fila para ir no banheiro ou ir no bar? Né? Então passou na minha frente, aí eu falei, acho que ela vai voltar por aqui, vou esperar. Passou uns 15 minutos, ela voltou. Aí eu peguei no braço dela e falei assim, posso saber seu nome? Ela pegou, se você largar meu braço, pode. Aí dei aquela pegada que ela nunca esqueceu, viu? Essa pegada, a pegada ficou forte.
Pegada firme. Aí ela pegou e falou assim, não, vamos conversar. Aí conversando. Aí você acredita? Ela me enrolou 18 dias pra dar um beijo. Nossa. Eu falei, essa aqui é pra casar. E aí a gente pediu namoro, depois de 18 dias, foi dia 1º de maio de 2000. 1º de maio não é 2000. 1º de maio de 1996. 1996, 1º de maio. Eu conheci ela. Dia 18 de maio, 18 dias depois eu pedi namoro. Depois de 6 meses que a gente tá namorando, eu pedi noivado. A minha sogra quase caiu matei minha sogra do coração. Meu sogro. E aí depois a gente noivou e casamos depois de mais 4 meses. Porque aí também foi quando eu fui para os Estados Unidos. Porque foi assim, eu conheci ela dia 1º de maio. Ficamos namorando, começamos a namorar dia 18 de maio de 96. Aí dia 4 de janeiro de 97 a gente ficou noivo. Dia 24 de janeiro de 97 eu fui viajar. Voltei 4 meses depois, casei no mês seguinte. Então eu voltei para casar. Aí casei com 23 anos. Fui pai da Maria Carolina, que é a mais velha hoje, na época, com 27. Então eu tive 27 anos quando eu tive a primeira filha. E eu fui morar na fazenda. Então assim, imagina, quando a minha filha nasceu, foi quando eu mudei para Piracicaba. Eu saí da fazenda, ela chegou a ficar, acho que 6 meses na fazenda só. Depois a gente mudou para a cidade. Então foi isso, foi uma história legal e até hoje estamos aí, junto, firme e forte, sempre juntos, né? Então eu tenho uma família muito linda, graças a Deus. Então eu gosto muito, né? Como eu viajo muito, quando eu tô aqui fim de semana, eu sempre procuro curtir ao máximo aí, né? Minhas filhotas aí, quando reúne toda a turma aí. Sim. Viu, Loyola, como você é como pai? Olha, eu infelizmente, por conta das viagens, né, e do meu trabalho, eu não sou tão presente, né, como eu gostaria. Hoje, com a minha empresa, né, nesse momento atual da minha empresa, eu posso dizer que eu tentar manejar minha agenda para estar um pouco mais com a Maria Catarina, que infelizmente com a Maria Carolina eu não pude, assim, participar muito ativamente, né, dessa vida escolar dela, tá, porque eu viajava muito. É uma coisa que eu tive que sacrificar, né, em função da minha carreira. Nem tudo são flores, né? A gente vê todo mundo, o cara fez uma carreira legal e tal, mas teve um preço, né? E o preço que eu paguei, um deles foi esse, né? De ter sempre longe da família, não poder, né, da minha família, dos meus pais, nunca tive muito próximo, né? Não pude acompanhar a vida escolar da minha filha. Né? É duro para um pai, né, não poder participar ativamente, né? Mas a minha filha entende isso, hoje ela sabe que foi tudo pro bem nosso, né? Então hoje, para poder dar tudo do bom e do melhor para eles. Então hoje eu tento fazer de pouco diferente com a Maria Catarina, eu tento dar qualidade, né? Então assim, quando eu tô em casa eu procuro brincar, a gente gosta de brincar, nadar junto, ela adora nadar, adora também animais, então quando eu posso eu vou lá ver ela andar a cavalo lá na Ípica, eu moro na Ípica aqui, então ela faz aula de equitação lá, então eu procuro, né, sempre que possível acompanhar, né? Então é isso, mas eu sou um pai assim, procuro ser carinhoso, né? Sou um pai que eu gosto muito de carinho, até porque lá em casa são 3 mulheres, né? Só tem eu de homem, então lá a mulherada, né? A primeira palavra é minha, pois não, né? Amém. Então é muito bacana você estar rodeado de mulheres, então para mim é muito bacana essa experiência de ter. Só tem que ter paciência, viu? Porque quando a gente vai para uma festa, uma coisa, tem que contar até 20, porque sempre eu sou o primeiro a me arrumar e eu sempre espero, né? Nunca sempre a gente consegue. O último. Sempre a gente nunca consegue chegar muito pontualmente o pessoal até já conhece, fala, não vamos esperar não, porque sempre atrasa. Mas é que 3 mulheres para se aprontar não é fácil, né? Tem que ter muita paciência. Uma mulher já demora para se arrumar, imagina 3, né? É verdade. Mas é isso, eu procuro sempre estar junto, né? Hoje mais ainda, que eu tô um pouco mais... faço um pouco mais a minha agenda, então... Mas é importante estar nos momentos importantes, eu sempre procuro estar. E você ensina educação financeira para suas filhas? Olha, eu confesso para você que a gente tenta, mas igual aqui em Nova Kids, não consigo, não dá. Eu acho que, assim, quando eu fiquei sabendo, né, da iniciativa aqui, eu fui o primeiro, até falei para minha esposa, olha, eu acho uma ideia fantástica, acho que todo mundo devia aprender educação financeira, né, nessa idade,
Porque hoje, né, infelizmente, às vezes as crianças acham que tudo é fácil, né? Que você compra tudo, é só comprar isso, comprar aquilo, compra brinquedo, compra jogo. Então, eu acho que você dá valor, né? Você aprender a dar valor para aquilo que você tem e conquistar as coisas, eu acho que é muito importante. Eu sempre prezei isso na minha vida. Tudo bem, você pode amanhã receber uma herança, você pode receber alguma coisa, mas você dá muito mais valor quando você conquista. Né, quando você luta por aquilo, é até pro exemplo que você dá, né? Quando você conquista aquilo, conquista um sonho, uma casa, um carro, uma viagem, você dá mais valor, porque você suou para conquistar aquilo. Então eu sempre procuro falar isso. Então acho que com certeza a gente tenta, né, dar esse tipo, mas quando vem alguém de fora e ensina, é melhor, porque às vezes não sei, santo de casa não faz milagre, né? Então é importante ter alguém, né, ensinando de fora. Sim. Tá, e agora eu quero perguntar uma coisa. Vamos lá, até 2. Ai, meu Deus. Houve um erro técnico aqui que o microfone desligou. Mas eu tô usando dele. A Cacá, sua filha mais nova, faz Inova Kids, certo? Sim. E você acha que o Inova Kids está resultando bem pra ela? Com certeza, porque assim, a Cacá, ela sempre foi uma menina assim muito ativa, né? Ela não tem muita paciência, é uma pessoa que quer sempre estar fazendo as coisas, não para. É uma pessoa que assim, tem muita energia, vamos dizer assim. Então, aqui é muito bacana porque além dela conviver com outras pessoas, aprender, né, conceitos novos sobre a questão de educação financeira, aprender que para comprar alguma coisa você tem que, né, juntar dinheiro, você tem que ter paciência, essa parte também do empreendedorismo. Eu acredito muito que boa parte das profissões no futuro elas vão originar em empreendedores, né? A gente já vê uma grande quantidade de startups cada vez mais aí no mercado. No agro não é diferente, tem muitas startups no agro. Então, assim, eu acho que essa questão da startup despertou cada vez mais a veia empreendedora. Então, eu acho que, com certeza, está sendo muito bom e ela já está repercutindo em casa. Ela já chega lá e fala, papai, né, a hora que eu ganhei o cofrinho aqui, né, o cofrinho do porquinho aqui para juntar as moedinhas. Então, quando eu dou uma moedinha para ela que sobra do troco, a gente compra alguma coisa, aí ela guardava num potinho, agora ela vai guardar no cofrinho, né? Então, esse tipo de coisa é bacana. Agora vai ter também o negócio que vocês vão fazer, né, alguns produtos para vender, né? Então isso daí é muito legal, porque é ela que fez, então ela vai começar a dar mais valor, né? Então isso é fantástico. E você teve empreendedorismo e educação financeira na sua infância? Não, tive que aprender na marra. Na marra. Com a minha empresa, né? Como falei, o Sebrae, o Empretec deu uma base, mas é o dia a dia. Eu tive que aprender na marra, o dia a dia, né? Aprendendo, errando, aprendendo com os erros, né? Porque eu sempre falo que errar é humano, persistir no erro não pode. Aí é por isso. Então você tem que aprender com os erros, né? Mas eu não tive essa dádiva, né? Essa oportunidade que vocês estão tendo na época, né? Até porque também há muitos anos atrás, né? 20 anos atrás aí, que eu tinha 7 anos, era 20 anos atrás. Na verdade, 20 anos atrás, não, tô falando bobagem, 20 anos atrás de formado. Eu vou fazer 50 agora em janeiro, então assim, fazer 50 anos, né? Então assim, há 40 e poucos anos atrás, aí, 42 não tinha isso. Né? O negócio nosso era aprender a ler, escrever e olha lá. Não tinha muita questão de empreendedorismo. Até porque na época também não tinha essa questão, né? Não tinha muito essa iniciativa. Né? Sim. Viu? E como o Vincenzo falou que na sua infância você aprendeu algum empreendedorismo, você era mão de vaca ou mão aberta? Olha, eu sempre fui, até hoje, tá? Sou muito mão aberta. Lá em casa, quem controla toda a parte financeira da minha empresa e de casa é minha mulher. Ela tem acesso a toda a conta. Quase sempre isso. Então assim, eu sempre fui um cara muito generoso. Então, desde uma coisa interessante, você falando de empreendedorismo, eu lembro que quando eu morava em Campinas, eu e meu irmão, de vez em quando eu falava com meus pais, olha, esse final de semana vai ter restaurante. Então a gente tinha aquele jogo de botão, sabe aquele tabulando, um grandão de jogo de botão, já viram isso? Futebol de botão? Futebol de botão. Isso, então tinha aquele tabuleiro enorme, sabe? Sim. Que a gente tinha para jogar botão. Aí o que eu fazia? Eu adaptava ali o restaurante, pegava esse
Super legal, eu tô lembrando aqui. Eu pegava lá aquele tabuleiro enorme, fechava assim ali entre a copa, e aí a gente fazia o cardápio, meu pai e minha mãe escolhiam o que eles queriam comer, e eu e meu irmão pra cozinha, a gente preparava lá o jantar e vendia pro meu pai o prato. Pra já arrecadar um dinheiro pra poder... né? Tomar exatamente, a gente fazia eu lembro que eu gostava muito de ter essa sensação de, sabe, de produzir algo, vender algo e ter o meu próprio dinheiro. Que legal. E isso foi uma coisa. E a outra, que eu lembro quando eu estava viajando com meus pais nos carros, eu passava e via, né, aquele tanto de carro com placas diferentes, e eu sonhava, falei assim, poxa, será que um dia eu vou conseguir, né, ajudar as pessoas? Eu comecei a fazer aquela parte da agronomia, e aí o meu sonho era justamente ajudar as pessoas a ter o meu próprio negócio, ajudando as pessoas com consultoria. E eu vou contar uma novidade para vocês aqui, que pouca gente sabe disso, né? Dá um spoiler aqui. Quando eu fui fazer meu primeiro MBA, eu fiz 2 MBA, um de agronegócio e depois um de marketing. Quando eu fiz meu primeiro MBA, inclusive foi a primeira turma do MBA da FGV lá em Campinas de agronegócio, a gente tem que fazer aquele, como é que fala isso? O trabalho de conclusão de curso, TCC, né? Para poder formar lá no MBA. E sabe qual foi meu trabalho de conclusão de curso, juntamente com o gerente da 3M de agronegócio, que é inclusive até hoje meu amigo Guilherme Scatoni? Esse dia eu fui para Brasília, encontrei ele, eu estava relembrando essa época. O nosso projeto TCC era justamente uma empresa de consultoria para revendas agrícolas. Ou seja, naquele momento eu já estava desenhando, né? Isso foi lá em 90, né, e 9, então, ou seja, 23 anos atrás, eu já estava desenhando aí o que seria a R2M lá atrás, né? Já tinha essa intenção, e aí eu tenho guardado esse plano de negócio, a gente teve que desenvolver um plano de negócio, que era uma empresa de consultoria, né? A viabilidade de uma empresa de consultoria para revenda. Sim. Que chamava Consagro, só mudou o nome, de Consagro ficou R2M. E R2M quer dizer Ready to Market, né, em inglês. E Ready to Market, que quer preparar para o mercado, que é o nosso propósito. Então, o nome da minha empresa é o nosso propósito, que é preparar as pessoas para o mercado. Sim. Vamos falar um pouquinho da sua infância. Você tinha algum apelido? De infância? Não, acho que era Zé mesmo. Meus primos chamavam de Zé. Porque, assim, é uma coisa gozada, né? Minha mãe me deu nome duplo, José Alexandre. Só que como a gente é muito preguiçoso, quando é nome duplo, o que fica? Fica o apelido, né? E o apelido do José é Zé. Então ficou Zé. E aí minha família me chama de Zé Alexandre, só meu pai e minha mãe chamam de Zé Alexandre, né? Mas meus primos, meus amigos de infância sempre me chamavam de Zé. Zé. E na escola você era... Arteiro ou quietinho? Arteiro... Olha, eu sempre... aluno ou arteiro? Então, aí depende da fase, assim, ó. Na fase de colégio, né, eu nunca fui muito de sentar na frente, ser aquele cara caxias, estudioso, né, não. Eu nunca repeti de ano, né. Então, assim, não era aquele cara também que não tava nem aí, mas não era não eram aqueles 2, 3 que sempre tiravam as melhores notas da classe. Eu estudei... Quando eu mudei para Campinas, eu estudei num colégio chamado Notre Dame, que não era um colégio assim tão apertado, era de padre. Só que depois de algum tempo, na 5ª série, eu mudei para um colégio muito, muito apertado, que era o Porto Seguro, em Valinhos. Era um colégio alemão, então eu tive que também aprender alemão como língua curricular. Então era um colégio os diretores eram alemães, tinha um diário verde, que chamava Diário Verde, porque ele era verde. E se você fazia qualquer bagunça lá na aula tal, eles escreviam na folha verde para seus pais tinham que assinar. Nossa. Então, assim, quando eu chegava em casa, que eu já chegava com o diário na mão, minha mãe ia, pronto. Né? E teve uns 2 anos lá que meu diário verde faltou página. Né? Tipo assim, não tinha mais página para escrever. Porque mas tinha e onde museu que você foi para? Não, era coisa bagunça, assim, né? Que a gente, às vezes, chegava atrasado ou saía, matava a aula para ir jogar bola. Não, sabe? mas chegar atrasado, né? Mas lá era rigoroso. O negócio era padrão alemão. Sim. Então, assim, era bem apertado, bem puxado, né? Então, tinha o caderno verde, era a comunicação entre os pais e o colégio. Então, vira e mexe, tinha algumas anotações lá. Mas, assim, eu fui tranquilo, sabe? Nunca repeti de ano. Sempre fui um cara, assim, muito responsável, vamos dizer. Eu aprontava, mas com responsabilidade.
Mas aí na adolescência eu aprontava mais, né? Principalmente, eu tinha uns primos em Campinas que gostavam de sair, de festa, e eu, todo final de semana eu ia caçar uma festa de 15 anos, uma balada, né? Sempre fui muito ativo, tive sempre muitos amigos aí para me divertir. Então eu aproveitei bastante a minha adolescência ali, quando eu estava em Campinas, nas festas de 15 anos. Eu era sócio de um clube lá que chamava Ípica, né? Então a gente tinha a turma também lá eu jogava tênis, eu gostava de jogar tênis. Então a gente jogava bastante tênis lá no fim de semana. Então foi bem legal. Uma fase legal. Viu? Na hora que você falou lá do caderno verde, né? A gente fica quieto por outra coisa. Não era pelo caderno verde, anotar o nome. A gente ficava perto, né? Quieto, por causa que tinha... Terça tem biblioteca. Sim. E quarta a gente vai lá no auditório jogar um joguinho de tabuada, tudo, né? Daí, terça que tem biblioteca, a gente bagunça, né? Mas quando a professora coloca lá no canto da lousa, daí escreve tempo perdido, que a gente vai ficar... quantos riscos tiver lá, vai ficar quantos minutos que a gente vai ficar sem biblioteca esperando nas classes. Ou a gente faz tarefa, ou a gente faz o caderno. Então, quando a professora faz isso aqui, a gente fica quieto. Ou se não, se anotar um nome para mandar para coordenadora, a gente também fica quieto. Entendi. Ou seja, uma penalidade que a professora dá. Daí, se o jogo lá da tabuada, né, se a sala não se comportar durante a semana, não vai ter jogo. Daí na biblioteca é meio diferente, agora a professora colocou uma regra, que é assim, quem não se comportar a semana vai ter que ler um livro e fazer um resumo para ela. Você sabe que esses dias eu vi uma história parecida de um pai. Olha que legal. O pai comprou os brinquedos que os filhos queriam. Sim. E colocou numa estante no quarto deles, bem no alto, assim. Eu ouvi essa história também. Você viu essa história? Que legal? E aí colocou lá para os filhos ficarem todo dia olhando o brinquedo lá que eles queriam, mas eles não podiam ter. E qual que era o passe, né? O vale para eles ganharem... Ler o livro e resumir. Tinham que ler um livro e resumir o livro. Qual que era a intenção desse pai? Fazer com que as crianças conquistassem um brinquedo e ao mesmo tempo aprendessem algo interessante. Aprender né? Porque hoje, se você não lê, como é que você aprende? Você quer um negócio? Vai fazer isso. Exatamente. Então eu achei muito bacana. Sabe o que eu fiz? Comecei a aplicar isso com a Cacá. Falei assim, você vai querer... Ela queria aquele... Sabe, como é que chama aquilo? É o Alexa. Alexa. Eu fui agora pra fora, né? De férias. Aí eu trouxe pra ela. Falei, vou comprar, da corujinha, inclusive, de bichinho. Sim. Só que você não vai ganhar agora, não. Você vai estar lá no seu quarto, você vai ter que ler tantos livros, já que você leu tantos livros e fazer o resumo, aí você vai ganhar a sua Alexa. Vai dar isso, né? Então, assim, as coisas têm que ser conquistadas, não pode... Porque tudo você dá de mão beijada, amanhã não vai dar valor. Ou pior, né? Acho que as coisas são assim, que amanhã você perde e vem, né? E você tem que conquistar, tem que trabalhar, né? E duro, né? Pra conseguir as coisas, né? Nada cai do céu. E qual era a sua matéria favorita? Do colégio ou da faculdade? Do colégio. Tipo, do colégio? Educação física, ciência. Eu adorava a educação física. Sabe por quê? Porque é o seguinte, eu fazia atletismo no colégio. Lá no Porto Seguro, eu competia. Então, eu gostava muito de provas de atletismo de curta distância. Inclusive, eu tinha várias medalhas, porque eu ganhei algumas provas dessas. Na época, eu tinha... Sabe aquela sapatilha que tem aquelas travas embaixo? Que os atletistas usam, o Bolt lá, que é campeão mundial de atletismo. Tem aqueles pregos, tem uma sapatilha tipo que você chuteira? Usa. É tipo chuteira, só que não é, a chuteira não é prego, isso aí é prego, como se fosse pra você cravar mesmo, você dá um impulso na hora que você sai. Então eu tinha essa sapatilha e eu treinava, tinha um treinador que eu treinava provas de curta distância, 75 metros rasos, 100 metros rasos. Então nas Olimpíadas do colégio, eu ganhava ali sempre primeiro, segundo, terceiro lugar e competia com o colégio em outros colégios, nas Olimpíadas, né? Então
eu sempre gostei muito de atividade física. Fiz um monte. Na época, além de atletismo, depois eu fiz karatê, eu fiz judô, fiz full contact. Já fez judô? Já. Fiz judô quando era jovem, né? Quando era criança. Aí nós dois fazemos judô. Eu e o Vitinho. Que legal. Eu sou faixa azul, ponta amarela e ele azul. Que bacana, que joia. É isso aí, tem que praticar esporte. Isso aí. Muito bom. Eu faço judô desde os 3 anos e meio. Que legal. Nossa Senhora. Bacana. Eu fazia Então ninguém pode brincar com você não. Já dá um golpe ali, já manda no chão já. Eu sou um dos mais experientes. Que legal. Parabéns. Então, eu já ouvi falar aqui que é full contact? Não. Full contact é chute-box. Tá? Chute-box? Chute-box é boxe com... não, é boxe com tipo um taekwondo, vamos dizer assim. Então, assim... Boxe com chute? Boxe com chute. Então, você sobe no ringue, aí você põe o protetor, né, põe a proteção, e aí você tem a luvinha, e é como se fosse hoje o UFC. Mas lá de... É o UFC, né, que chama? É, o UFC. O UFC. Que lá de antigamente, porque isso aí eu tô falando, eu tinha 15 anos de idade, 17 anos. Eu já ouvi falar de ser full contact. Full contact. E aí, você não acredita, minha mãe odiava. Falou assim, minha filha, como é que você vai no negócio? Eu queria tirar. Porque esse ringue ficava perto de onde eu morava, lá em Campinas, no prédio que eu morava. Então eu chegava da escola, né? Depois eu ia treinar. Porque eu estudava tarde, depois eu voltei pra manhã. Mas eu apanhei tanto no começo. Porque você não sabe, né? Então, depois até você ficar bom, você apanha muito, né? Então, eu ficava cheio de roxo. A minha mãe ficava com dó. Falou, não, vou tirar esse menino. Eu falei, não, mãe, eu quero ir. Aí eu aprendi. Depois eu fiquei bom pra lutar. Daí você não ficou mais com roxo. Não. Com o tempo, aí eu comecei a saber me defender, né? Então, mas assim, tudo na vida é assim. No começo, né? Você tenta pegar o jeito, mas depois vai. Mas eu sempre gostei de fazer esporte, né? Basquete... Tênis, eu gosto muito. Até hoje jogo de vez em quando tênis, quando eu posso. Então, mas assim, eu gostava muito do atletismo, de corrida. Né? Hoje não tanto, né? Hoje eu não consigo mais correr tanto, assim como... Hoje eu dou uma corridinha de leve, né? Eu não consigo mais ter a performance de quando eu era mais novo, né? Vai ficando mais velho, vai perdendo a mobilidade, né? Sim. Então, Agora que você falou... Posso falar ou vocês querem falar? Tá. Você falou que você gosta de jogar tênis. Gosto de jogar tênis. E veio da sua infância ou não? Veio. Quando eu morei em Campinas, eu fazia aula de tênis nesse clube. Tem um clube lá chamado Ípica. E esse clube é muito bom, porque ele tinha na época, acho que hoje tinha 10 quadras. 10 quadras de tênis, nossa. De saibro. Sabe que saibro é aquela de terra, não é a lisonda, não, de saibro. E eu tinha aula, então eu fazia aula de tênis lá, então eu aprendi a jogar tênis desde cedo. Né, cheguei a participar até de campeonato. Aí depois eu fui pra faculdade, parei, não joguei mais. E aí agora, de vez em quando eu chamo alguns amigos lá na Ípica, onde eu moro, aqui em Botucatu. Tem quadra lá também, né, de tênis, só que não é de saibro, é de lisonda, de cimento. E aí a quadra é iluminada, então é bom que dá pra jogar à noite também. Então, às vezes, quando eu chamo algum amigo lá pra gente jogar. Sim. Quando eu tenho tempo e quando eu tenho amigo pra jogar. Porque hoje a febre é beach tênis, né? O tênis acabou perdeu um pouco aí, agora todo mundo é beach tênis. Sim, né? sim. Mas eu prefiro o tênis do que o beach tênis, eu gosto mais do tênis. Viu, a gente tá mais ou menos num assunto de esporte, né? E no judô, tô começando a ficar meio cansado, por causa que tem judô na sexta lá, né? Final de semana. Daí, na semana, tipo, segunda é 2 futsal, terça é 1 dia de folga, daí quarta é judô, daí quinta eu tenho aqui Nova Kids, daí sexta judô, daí eu fico mais cansado. Não, e quarta tem mais futsal ainda. Mas você faz um monte de esporte, então? Faço. E ainda eu faço corrida. Nossa Senhora. E esses dias eu fui correr uma corrida lá no Morumbi. Lá em São Paulo? Lá em São Paulo. Que legal. Daí eu corri lá na pista do Morumbi e eu ganhei. Que joia. Primeiro lugar, né? Parabéns. Você é corredor. Mas aí o esporte é bom, sabe por quê? Porque quando você está fazendo esporte, eu também fui muito fazer esporte quando eu era criança por causa disso. Quando você faz esporte, além de você manter ali uma atividade física que é bem para a saúde,
te tira de um monte de coisa que não presta, entendeu? Sim. Porque hoje, infelizmente, tem muitas pessoas, né, muitas crianças que não vão ao esporte e pensam só em ficar no game, né, comer, game, então acabam ficando uma vida sedentária desde cedo e lá na frente acabam tendo problema de saúde. Então, se você desde cedo começa a praticar esporte e ter uma vida mais saudável, né, isso lá na frente você vai ganhar ponto, porque lá na frente não adianta querer recuperar. Eu sempre falo, né, que na velhice, se você quer ter uma velhice legal, não pode com 60 anos você querer começar a praticar esporte. Já foi. Então você tem que cuidar da sua saúde e ganhar hábitos. Sim. Então isso que você faz é bacana porque é o hábito, que nem hábito de ler. Né? Então hoje as pessoas não têm mais hábito de ler. E é uma pena, porque é através da leitura, muitas vezes, ou de vídeos, né, que você ganha conhecimento. Né? É legal, parabéns. Agora eu quero perguntar uma coisa. Na sua infância, do que você mais gostava de brincar? Olha, eu adorava fazer uma brincadeira lá na fazenda que chamava Pega Ladrão. Eu chamava meus primos lá na frente da fazenda nossa, lá em Minas. Ladrão? É, tipo polícia e ladrão, exatamente. Né? Na época a gente chamava Pega Ladrão. Então o que acontece? A gente dividia a turma, né? Aí uns eram os policiais, outros eram os bandidos. E como a fazenda tinha muito lugar para esconder, até hoje lá tem um gramadão grande, sabe? Tem um monte de lugar bacana para esconder. Então a gente tinha muito... Assim, o jogo demorava, porque até achar todo mundo... Então a gente brincava disso, de esconder um, de esconder do outro. Sim. Era uma brincadeira. E a outra, à noite, a gente brincava de monstro. Então a gente pegava também uma coberta e saía o monstro correndo atrás dos outros e escolhia quem quer fazer o papel de monstro, né? Então eram duas brincadeiras que eu... E outra brincadeira que eu adorava também na fazenda era jogar taco. Já ouviu falar disso? Taco era... Você pegava o cabo do machado, né? O machado tem aquele cabo de madeira. Aí você tira o machado, você compra só o cabo. Ou fazia de bambu. A gente pegava um bambu, aí você pegava o tijolinho, colocava lá a gente tinha um terreiro de café, que a gente tinha café lá na fazenda, e o terreirão a gente pegava aquele tijolinho assim, né, colocava de um lado, fazia o círculo ali, e aí você tinha que pegar a bolinha de tênis e acertar, né, no tijolinho da outra pessoa. E aí a pessoa rebatia a bolinha. Tipo um beisebol? Tipo um beisebol, mas no chão. É, né? sim. Então era muito legal, a gente brincava ali também a tarde toda lá no terreiro de café com taco. E tinha o carrinho de rolemã, né? Ah, o carrinho de rolemã é clássico. Que a gente tinha um funcionário nosso que chamava Oliveira, né? Até hoje ele é vivo. E ele é muito bom marceneiro. Então ele lá na fazenda tinha... Toda fazenda tem, né, serra, tem aquelas coisas. Então ele fez um carrinho de rolemã pra gente. Então, até inclusive, coitado, ele cortou. Ele tem lá até hoje um dedo dele. Aqui essa parte, não sei se é esse dedo ou esse. Ele tem cortado aqui a ponta do dedo, porque ele estava mexendo no carro para fazer o carrinho na serra, deu uma bobeada e cortou o dedo fora, que lascou o dedinho fora, fazendo o carrinho de rolemã para mim e pro meu irmão. Nossa. Entendi. Mas agora voltando lá pro tênis, você já participou de campeonatos? Não, só quando eu era jovem, lá na Ípica eu participei de algumas, nunca ganhei assim em primeiro ou segundo lugar. Porque também, na verdade, eu fazia o tênis para praticar esporte, mas para ter um esporte. Eu nunca dedicava assim para campeonato, para viajar. Hobby, assim. Mas para ter um passatempo. Agora, o que eu competi, cheguei uma vez a competir, ganhei uma vez uma medalha de terceiro lugar, foi karatê. Eu fiz karatê e uma vez eu fui numa competição e peguei em terceiro lugar. Né? Mas também foi uma vez só. Né? Não, mas o tênis até hoje eu jogo, eu gosto muito de jogar, mas também não jogo tão bem assim, porque também, de novo, eu não pratico como eu gostaria, falta de tempo, né? Mas eu tenho amigos que jogam todo final de semana, toda hora, eu até gostaria, mas mais de vez em quando sobra tempo mesmo. Certo. Agora, Vincenzo, agora você vai explicar aquela brincadeira. Nós gostaríamos de fazer uma brincadeira com você, que é assim. Vamos lá. Deixa eu até me ajeitar aqui, que brincadeira, vamos lá. Eu vou falar uma palavra e você fala pra mim o que você acha. Da palavra. Então vai. Empreendedorismo. Hoje, pra mim, é o meu negócio. Seu negócio. Educação financeira. Educação financeira. Fundamental. Pra todo mundo.
Família. Tudo pra mim. Tudo. Deus. Sempre. Deus pra mim também é... Eu acho que primeiro é Deus, depois vem a família. Porque sem Deus também a gente não é nada. Eu sou católico, eu sou... Ontem fui na missa, inclusive eu vou na missa, sempre oro, sempre agradeço. Então, pra mim, Deus é fundamental, família essencial, né? E o que mais que eu tinha perguntado? Empreendedorismo e educação financeira também. Eu acho que, assim, se todo mundo pudesse ter mais noção do que é empreender e também de educação financeira, eu acho que o mundo seria melhor. Sim. Porque hoje a gente precisa cada vez mais de pessoas que acreditem, né, nas suas ideias. Eu vejo tantas pessoas com ideias tão bacanas, com iniciativas tão bacanas, mas que têm medo, né? Medo, aquilo que a gente falou no começo, por não acreditar ou não confiar no TAC. Se você pegar a história, a biografia de várias pessoas famosas hoje que a gente conhece, Walt Disney, né, o próprio cara da Apple e outros grandes, né, empresários aí, saíram de uma garagem ou saíram de uma ideia pequena e começaram pequeno. Sim. Né, e se tornaram grandes empresas. Então a gente tudo na vida começa pequeno. A gente não nasce grande, a gente nasce pequeno e cresce. Então acho que é fundamental, né, essa questão do empreendedorismo, educação financeira. Continuando a brincadeira, é dinheiro. Eu acho que dinheiro hoje ele não pode ser o principal, tá? Mas ele obviamente que é importante para te dar um conforto. Sim. Vai. Quem é o próximo? Pode ser eu? Pode. Você já disse o que você acha, mas esportes? Esporte eu acho que muito, muito bacana para a cabeça, para a saúde. E eu procuro, quando posso, praticar ou tênis ou corrida, ou eu faço um pouco também academia quando eu posso. Manter, não por questão física hoje, né? Mas por uma questão de saúde. Sim. Agro. Potência. Uma potência para o nosso país. As pessoas deviam conhecer um pouco mais do que é o agro. Porque a gente infelizmente vê que hoje a sociedade, por falta talvez de conhecimento, né, de esclarecimento, fala muito mal do agro sem conhecimento de causa. Então sempre convido as pessoas aí conhecer, né, e entender que assim, a roupa que você veste, a comida que você come, o sapato que você está vestindo, tudo vem do agro, né? Seja o couro, seja a roupa, o algodão, a comida, né? Então tudo, o médico é importante, sim, mas o agricultor também é, senão a gente não come. Sem comida a gente não vive, né? Certo. Infelizmente chegamos ao final do nosso podcast. E qual mensagem como Calma aí, faltou a Elisa falar. Desculpa. Vai, pode fazer. Educação. Educação? Em educação você vai no sentido de ter educação ou de Educação, conhecimento. Conhecimento? Eu acho assim, ó, sem conhecimento a gente não vai para frente. Sim. Então hoje eu acho que educação é essencial também, se você quer crescer, se você quer deixar um legado, se você não quer ser mais um nesse mundo, se você quer deixar uma mensagem. E eu sempre falo o seguinte, como é que você quer ser lembrado? Quando você não estiver mais aqui, como é que você quer ser lembrado pelas outras pessoas? E às vezes eu vejo que a educação é o caminho para você ir para um outro patamar, para você sair do mundo ali, né, comum para uma outra etapa, para um outro nível na sua vida, na sua carreira. Sim. Então, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. E como agrônomo, qual mensagem você pode deixar para nós? Como agrônomo, olha, eu queria deixar a seguinte mensagem, né? E essa mensagem eu falo também para quem me conhece as palestras. Eu sempre falo que a gente tem 3 tipos de pessoas no mundo. As pessoas que não sabem o que está acontecendo, que sempre estão aí alienadas, perdidas, né? Tudo tá bom, deixa a vida me levar, né? Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar e vai tocando, mas não tem um rumo, não tem um foco, não tem um objetivo. Eu vejo pessoas que também, infelizmente, esperam acontecer, né? Esperam a herança, esperam que as coisas caiam do céu, não se esforçam. E eu me considero uma pessoa e eu gosto de estar com pessoas que fazem acontecer. Ou seja, não espera acontecer, faz acontecer, né? Então, eu queria deixar uma mensagem assim,
Eu espero cada vez mais que a gente tenha hoje na sociedade nossa, jovens, crianças, né? Hoje vocês fazem acontecer de uma forma, vocês estão fazendo acontecer, vocês estão novos e já estão fazendo uma coisa diferente aqui. Então vocês já estão fazendo acontecer, estão fazendo diferente das outras pessoas. Então parabéns pela iniciativa de estarem aqui, de estarem se aperfeiçoando, aprendendo, né, coisas novas. Então acho que é isso, é você buscar, se puder deixar um recado, né, seja curioso, busque, né, cada vez mais aprender coisas novas. Hoje vocês são crianças, mas vocês já estão aprendendo coisas novas aqui. E é esse hábito que a gente tem que criar, ser curioso, ser persistente, né, não deixar... A vida vai bater muito na gente, a gente sabe disso, né? A vida lá fora não é fácil. Sim. Então a gente vai ter muita porrada, mas a gente tem que ser que nem um Rock Balboa, tem que tomar porrada e levantar. Isso, né? nunca desistir. Não desistir. Não desistam dos seus sonhos, não desistam das suas... Eu não lembro suas... qual filme que era, era 10 segundos para ele perder, ele levantou no 9,5, assim. Isso aí. Então a gente não pode desistir, tem que sempre pensar que o impossível está na nossa cabeça. O impossível é possível. O impossível é possível, desde que você acredite. É isso aí. E muito obrigado pela oportunidade aqui de estar com vocês, foi muito bacana. A gente agradece. Né? Espero ter contribuído aí. Foi muito legal ficar aqui com você. Com a minha história aí, né? E desejo muito sucesso para vocês aqui nessa iniciativa aqui, né? Aprendam bastante, aproveitem para aprender bastante. E só o fato de vocês estarem conversando com várias pessoas aqui também, isso é uma troca de conhecimento fantástica, né? Sim, então aproveitem isso, muito bacana. Obrigado de coração. Agradecido, Loyola, por ter vindo no nosso podcast aqui, Nova Kidscast. E eu te agradeço de verdade. Obrigado. Então, galerinha, se inscreve no canal, ativa os sininhos das notificações e deixa o like, beleza? Tchau. Segue a gente. Tchau!